Uma vez mais, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Por favor, tome seu assento. E já aproveita abrir a sua Bíblia no texto que nós temos para esse estudo desta noite, que é o livro de Salmos, de número 103, versículos 1 e 2. Enquanto você abre aí, quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, também ao nosso pastor, pela honra e pela coragem de nos dar essa oportunidade para escrever algumas linhas sobre esse importante tema que é a gratidão. E o Senhor nos trouxe para este livro dos Salmos, que eu acho que não tem ninguém melhor do que Davi para ter um coração agradecido a Deus por grandes bênçãos, grandes vitórias. Você tem o estudo aí, o boletim. É o de número 681, e nós estamos felizes por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor, pela honra, pela confiança. E nós vamos, então, à palavra do Senhor. Todos já têm o livro de Salmos? Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É o mês da gratidão. E como o pastor Adriel orava assim que eu cheguei, nós realmente agradecemos a Deus. Porque durante todo este mês, já final do mês passado, nós estamos com esse propósito, em campanha de jejum, oração pela manhã, oração pela noite. E o nome do Senhor tem sido glorificado nesta casa e o nosso coração está cheio de gratidão. Nós realmente estamos felizes porque Deus nos proporcionou esse tempo especial, esse tempo de gratidão. E a palavra do Senhor nesta noite vem aos nossos corações para nos lembrar que nós devemos bendizer ao Senhor. Bendizer a Ele, diz o salmista Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, não apenas algumas coisas, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Muitas vezes nós esquecemos. Às vezes, na nossa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo até mesmo de agradecer por ter acordado. Esquecer porque nós levantamos, porque o Senhor nos proporcionou mais uma oportunidade. Porque tem muita gente que deita e não levanta. Nós, graças a Deus, conseguimos deitar a noite passada e nos levantarmos. Isso é um grande privilégio. É um grande privilégio termos chegado nesta casa, porque quem sabe muitos gostariam de estar aqui. Muitos gostariam de estar aqui, mas por razões diversas eles não tiveram a oportunidade de aqui estar. Eu e você que a temos, vamos aproveitar, vamos agradecer a Deus. É um tempo especial que o Senhor nos proporciona de vir à sua casa, de dar a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a glória, porque só Jesus é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós iniciamos dizendo que o mês de novembro nos traz à memória um tempo especial, onde passamos ou onde paramos para agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. O Thanksgiving, como é comumente conhecido, um feriado onde os americanos dedicaram como o dia de ações de graça, dia esse que reúnem para uma refeição em família. Os cristãos também agradecem a Deus por mais um tempo de colheitas abençoadas por Ele. Eu creio que você também está com o coração agradecido, né? Quem sabe já começou a fazer o seu relatório do ano. Quantas bênçãos, né? Como diz o hino 564, né? Você consegue contar quantas foram as bênçãos que o Senhor proporcionou a você, a sua família, no transcurso deste ano que está findando. Mais 40 dias aproximadamente, nós já estaremos num ano novo. Ano de 2024, se o Senhor não voltar esta noite. Ou se ele não voltar por esses dias, porque nós estamos esperando ele para ontem. Quem sabe ele vai chegar hoje. Amém? Eu posso ouvir mais um amém? Amém. Glória a Deus, o Senhor Jesus pode chegar a qualquer momento. Eu continuo falando que no Thanksgiving de 1993, um dia desses, 30 anos atrás,
o Senhor me deu o privilégio de ir a Plymouth Plantation, ali em Massachusetts. Infelizmente não tive outra oportunidade de voltar lá, mas estou querendo voltar para rever aquele quadro. Foi um dia de muito frio. Fazia muito frio naqueles dias, por ocasião ali do outono, avizinhando o Thanksgiving. Nós tivemos a oportunidade de conhecer aquele espaço que os americanos separaram, né? E foi exatamente aonde os pilgrims chegaram, os peregrinos chegaram, através do navio Mayflower, que segundo o nosso pastor eu também vim nesse navio, mas foi depois, nas outras viagens, né? Não foi naquela primeira. E então os pilgrims chegaram naquela região dos Estados Unidos e nós tivemos a oportunidade de estar ali então naquele vilarejo, museu de cera, onde se conta a história de como isso aconteceu. Muito bonito, vale a pena, você que não foi, ir para conhecer como que se deu a chegada dos peregrinos que vieram da Grã-Bretanha e aportaram naquela região do estado de Massachusetts. E em meio a tantos desafios, perda de familiares e amigos por enfermidades, consequências da intensidade do inverno na região, foram pontuais em dedicar um tempo para agradecer a Deus. Eles estavam apenas iniciando ali as suas atividades, a colheita dos primeiros frutos, conhecendo a terra com os seus desafios e onde eles já podiam fazer o plantio de milho, trigo, abóboras, hortaliças, amendoim, outros cereais, além da criação de animais para rápido abate, como nós temos especialmente por tradição do Thanksgiving, o peru. Foi a partir dali que o peru começou a entrar como se diz, na ceia do Thanksgiving, e nós temos isso até hoje, né? Como um exemplo aí. E até tem o presidente, né? Ele vai um dia lá, você já conhece a história, né? Coloca a mão na cabeça do peru, né? Sacrificando o peru, dedicando aquele peru, perdoando o peru que vai morrer. É um negócio assim diferente, né? Mas o presidente faz. Aquele dia ficou marcado para mim, porque os peregrinos nos deram um exemplo de enorme superação em várias áreas da vida. Nunca devemos esquecer que, apesar das dificuldades e problemas e desafios que venhamos a enfrentar, Deus jamais perdeu o controle da situação. Jamais. Se aqueles peregrinos eles tivessem voltado para trás ou se esquecido do favor de Deus, quem sabe a história hoje era diferente. Mas por conta da dedicação deles e o exemplo que eles nos deram de gratidão a Deus, nós temos hoje esse dia que o presidente Abraham Lincoln, em 1863, declara então esse dia de ações de graça como sendo a última quinta-feira do mês de novembro, a data oficial que se deveria comemorar então o Thanksgiving Day, é o que nós fazemos até hoje. Então que nós devemos aproveitar esse tempo de gratidão a Deus para que, quem sabe, através de uma lente nova, a gente possa ver as coisas de um prisma diferente. Quem sabe o Senhor nos proporcione uma oportunidade de olhar as coisas de uma forma diferente. Porque aqueles peregrinos que chegaram aqui, eles sofreram perdas grandes. Diz a história que 70%, 78% das mulheres pereceram naquele inverno, por conta das condições de clima, a sua adaptação, eles não tinham conforto ainda quando chegaram, como nós temos hoje, então tudo aquilo gerou desafios grandes. Mas eles foram aos poucos superando e hoje nós temos um grande exemplo de superação, um grande exemplo que deixaram para nós e tem a história escrita através daqueles peregrinos que chegaram ali dando graças e louvor a Deus por os ter trazido a este lugar e eles terem tido aquele tempo de comunhão com o Senhor. Aurélio Buarque de Holanda fala que gratidão é a qualidade de quem é grato, um reconhecimento, um agradecimento, que realmente isso possa fazer parte do nosso coração, da nossa vida. Eu coloquei aqui o que nosso pastor escreveu no estudo da semana passada também, para a nossa reflexão hoje. A gratidão é mais um sentimento. Melhor, a gratidão é mais que um sentimento. A gratidão é uma conscientização. Quando simplesmente agradecemos por uma gentileza, estamos sendo corteses. Quando agradecemos um favor, estamos reconhecendo o benefício de alguém. Mas quando a gratidão explode no coração, é porque um gatilho na consciência foi disparado e a gente não consegue conter o sentimento que quer
pagar o impagável, retribuir o que não é retribuível, mas que quer que se saiba que existe um reconhecimento sincero de um dos mais nobres sentimentos humanos, a gratidão. Disse que a gratidão está acima dos sentimentos porque ela é uma expressão além da alma humana, é uma expressão do próprio coração, o centro das nossas decisões conscientes. Ou seja, a gratidão é maior que o sentimento, a gratidão é consciente, verdadeira e genuína. Mesmo aqueles que são cruéis, aqueles que vivem à margem da sociedade ou mergulhados em desvios de conduta, são de elevados sentimentos, são igualados aos mais nobres quando a gratidão lhes flui do coração. Então, escreveu o nosso pastor no estudo passado que nós recebemos aqui, através da ministração do pastor Alcírio, nós ainda estamos desfrutando daquele tempo de adoração com gratidão, que foi um tempo especial para as nossas vidas, para os nossos corações. A gratidão deve ser a principal característica de cada um de nós cristãos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos irmãos em Éfeso, ele escreve no capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação da nossa alma é um ponto mais alto da nossa gratidão. É coisa que nós temos que fazer diariamente, porque nenhum de nós poderia, por mais dinheiro que você possua, por mais riquezas que quem sabe alguém possua, poderia comprar a sua salvação. Foi o maior bem que o Senhor, nosso Deus, nos proporcionou através da morte do seu Filho na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, usufruindo das benécias do Senhor, nosso Deus. Gratidão pela salvação. Isso jamais pode fugir do nosso currículo, da nossa oração diária. Senhor, eu te agradeço porque não sou merecedor, mas através do teu amor, através da tua bondade, o sacrifício do Calvário me alcançou, a sua graça, como diz aqui, pela graça sois salvos por meio da fé. Nós cremos no sacrifício do Calvário e a graça do Senhor Jesus nos alcançou, nos transformou, nos libertou, por isso nós estamos aqui nesta noite. Vale um amém? Vale um segundo amém? Glória seja dada ao Senhor. Agradeça a Ele diariamente. O salmista ainda diz no Salmo 103, versículo 3, parte A, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele mesmo que perdoa todas as nossas iniquidades. É só Jesus que pode fazer isso. E todas as vezes que o pecador chega diante dele arrependido, a graça alcança outra vez. A misericórdia do Senhor alcança outra vez. Só não alcança a misericórdia e a graça com aquele que não reconhece a graça e não reconhece o favor de Deus. Porque a graça está estendida a todos nós, a cada dia, cada minuto. Devemos, portanto, ser agradecidos ao Senhor, porque nós temos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. A nossa salvação é o maior bem, a maior dádiva que o crente tem, o perdão dos nossos pecados, uma dívida impagável. Não existe recursos financeiros para que se pague. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, quem sabe se ele colocasse tudo aquilo num carro forte, ele conseguiria comprar a sua salvação. Mas Jesus nos deu gratuitamente. Amém? Nós nos tornamos cristãos pela graça imerecida de Deus e não como resultado de qualquer esforço, como muitos por aí estão tentando fazer, através de boas ações, de boas obras, querer comprar a sua salvação. Não, a nossa salvação já foi paga e foi paga um preço muito alto através do sacrifício do Calvário, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação deve desenvolver em nós um coração agradecido e com isso desenvolver habilidades para servir os outros com bondade, amor e gentileza. Que a salvação possa proporcionar em nós essas habilidades, conforme a palavra do Senhor nos orienta, né? Através do livro dos Gálatas, né? O fruto, né? Possa desenvolver nas nossas vidas e a gente possa sair distribuindo bondade, amor e gentileza por aí. Amém? E você possa usufruir disso, porque é um dos bojos da nossa salvação, é o desenvolvimento do fruto, que nós precisamos, como cristãos, desenvolver cada dia na nossa caminhada de fé. Eu coloco ainda aí uma expressão de gratidão que é uma das mais lindas que nós temos na Bíblia Sagrada,
que é o Cântico de Maria. Está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 1, versículos 46 a 48. Quando Maria, então, após receber a visita daquele anjo, ela então expressa a sua gratidão em forma de canto, Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurada. Pensa na satisfação de uma mulher ser escolhida entre tantas, milhões de mulheres, milhões de virgens, quem sabe naquela época poderia ser escolhida, mas Deus escolheu uma. Imagina a gratidão de Maria por esse privilégio de ser escolhida como bem-aventurada entre as mulheres para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, como a mãe do Salvador, também expressa a sua gratidão por tão grande dádiva de Deus. Ela simplesmente foi escolhida, como disse, entre todas as mulheres da sua terra e achou graça diante de Deus para carregar em seu ventre o nosso Salvador. Isso realmente foi um grande privilégio para Maria e isso ficou registrado para que eu e você também tenhamos esse exemplo de gratidão. Agradecer a Deus pelas grandes bênçãos, pelas grandes vitórias que Ele proporciona a cada um de nós. Coração agradecido. Imagina uma mulher, uma gestação que, totalmente diferente do padrão que nós conhecemos hoje. Totalmente além, aquém. Nós não temos detalhe, a Bíblia não nos dá detalhe de como foi essa gestação. Mas eu creio que foi uma das melhores, pastor Adriel. Eu penso que, imagina, o Salvador sendo gerado. O Salvador crescendo, diariamente no ventre de Maria. Eu penso que foi algo assim extraordinário. Uma experiência que eu imagino. Toda mãe diz que um filho é diferente do outro. Eu não sei porque Deus não nos deu esse privilégio, Mas as mulheres testemunham isso, Filho é diferente, esse é diferente daquele, esse é diferente daquele. A gravidez desse foi mais fácil, daquele foi mais difícil. Mas em todas elas são agradecidas. Todas elas, as mulheres, agradecem. Por mais que a gravidez seja difícil, seja de risco, mas ela agradece a Deus. E é esse o privilégio de ser mãe. Você que é mãe que me ouve nesta noite, que vai me ouvir, quem sabe através das redes sociais, é um privilégio que Deus deixou para você, mulher, ser mãe. Agradeça a Deus por esse privilégio. Porque tem muitas mulheres que lhe foi cerrado esse privilégio. Você que é mãe, agradeça a Deus diariamente pelo privilégio, pelo dom que Deus te proporcionou de gerar vidas, de proporcionar outros essa oportunidade de viver uma grande bênção. E nós temos aqui o exemplo da nossa irmã Maria, na Bíblia, registrado que foi a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Temos também um outro exemplo que nós registramos aqui, de gratidão, que é a vida de Ruth a Boaz. Ruth a Moabita, e é interessante, eu estava inclusive olhando mais algumas coisas, e sempre a Bíblia nos traz algumas coisas assim especiais, alguns exemplos que marcam a gente. Ruth, por exemplo, uma gentia que foi projetada na linhagem de Israel. Temos também Esther, por exemplo, que leva o nome do seu livro, que era uma judia projetada para abençoar os gentios. Então a Bíblia tem umas coisas assim que é bastante interessante. E uma outra coisa que nessa relação de Ruth com Boaz é a mãe de Boaz. A mãe de Boaz também era uma gentia. Se você buscar a história lá, você vai ver que era Raabe. Raabe foi mãe de Boaz. Então tem algumas coisas interessantes, todas elas Deus tem o seu propósito. Ou seja, o propósito da nossa salvação já estava desenhado lá atrás. Não foi um privilégio só dos judeus, que inclusive rejeitaram a salvação, rejeitaram o Senhor Jesus. Mas o plano de Deus, ele já vem desde lá de trás sendo traçado. E é coisa interessante aqui no livro de Ruth, onde fica a gratidão de Ruth expressa nesse texto de Ruth 2, 8 a 12. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha,
não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Amém? Vale um amém? Glória seja dada ao Senhor. Então ela agradece quem? Boaz. O que eu achei graça aos teus olhos para que você, me colocasse, como se diz, nesse privilégio, sendo eu uma estrangeira, não merecedora desse benefício. Mas ali estava já um plano de Deus através daquele relacionamento que depois a gente vê mais para frente, onde Boaz é o parente remidor, e existe a proposta do outro, mas o outro fala, não, eu não quero, não vou arremir, mas você então pode arremir. E acontece então o casamento de Ruth com Boaz, e nós vemos a história linda, o desfecho da história que começou com essa gratidão de Ruth, e nós vemos ali então Ruth sendo parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Porque Ruth nada mais é do que a avó de Jessé, que por coincidência ela foi mãe de Obed, e também bisavó de Davi. Olha que privilégio. E aí de Davi você consegue chegar até o Senhor Jesus, amém? Então, tudo começou aonde? Na fidelidade de uma mulher. Na gratidão de uma mulher, que nem a sogra ela quis desprezar. Imagina, pastor. Nem a sogra mandou voltar. Não volta, minha filha, faz igual a sua cunhada, volta para os seus parentes, volta para lá, fica na sua terra. Eu já estou passada de idade, já sou velha, não vou ter como, por mais que eu case e consiga gerar filhos, você não vai poder esperar um filho na idade de você poder se casar outra vez. Mas ela disse, não, aonde você ficar, fico eu, onde você dormir, durmo eu, o que você comer, como eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E o nome do Senhor glorificado e exaltado. Fidelidade à sua sogra Noemi e, coincidentemente, ao Senhor nosso Deus. Porque quando nós exercemos a nossa fidelidade ao Senhor nosso Deus, além da gratidão, além de tudo que já está no bojo, quando nós agradecemos a Deus, o Senhor nos proporciona outras grandes bênçãos, e foi o que aconteceu na vida de Ruth. Uma mulher que até então ela não possuía filhos. Então o Senhor permite que ela venha ter filhos, e nós temos aí Ruth entrando na linhagem. Uma moabita, uma gentílica que não tinha essa possibilidade, mas então é canalizada para um canal de bênção, e o nome do Senhor glorificado e exaltado. Amém? Então nós temos aí esse grande exemplo da nossa irmã Ruth. Humildemente ela se sujeita ao trabalho disponível. É um outro exemplo que nós temos aqui. Que muitas vezes a gente, como diz um ditado, a gente sobe numa gilete e a gente já quer dar um ditado. Quer dizer, não, que isso, não, isso aqui eu não vou fazer não. Eu saí do Brasil para vir fazer esse negócio aqui, vim nada. A gente muitas vezes não tem aquele momento de humildade, o que muitas vezes falta para muita gente. Por que não? A gente se humilhar um pouquinho, quem sabe fazer aquele trabalho, o Senhor vai te proporcionar outros postos melhores, e quem sabe Ele vai te abrir as portas de forma que você vai dizer, uou, cheguei em Nova York arrastando 2 malas e o Senhor já me colocou nesse lugar aqui. Maravilha. Nenhum de nós merece coisa alguma, é a graça do Senhor nosso Deus. Portanto, vamos ter o nosso coração agradecido. Esse que chegou em Nova York arrastando 2 malas sou eu. A primeira mudança foi a coisa mais fácil. Num carro a gente conseguiu fazer.
A segunda já complicou um pouquinho. A terceira já precisou de caminhão. E hoje, quando precisa mudar, já tem que ser de 2 ou de 3 caminhões. Eu falei, mas Jesus, que coisa impressionante. Cheguei arrastando 2 malinhas, mas eu tenho gratidão no coração, porque hoje, inclusive, eu estava pensando nisso. Para quem nunca tinha subido num avião, aí Jesus permite subir num avião lá em Curitiba, no tempo da Varig ainda, não sei se muitos lembram. Saí de Curitiba, que naquele tempo não tinha, eu não sei nem o nome desse negócio que a gente anda, essas esteiras, né, que já chega na porta do avião. Naquele tempo não, você tinha que andar pela, né? Ia lá, subia nas escadas para entrar na aeronave. Era assim em Curitiba antigamente. Aí saí de lá, vamos pro, né, Galeão, né? Aí chega no Galeão, o negócio já amplia um pouco. Dizer, uau, né? A Aerolíneas Argentinas estava me esperando para trazer até Nova York. E aí a gente sobe naquele avião que já era bem maior, né? Aí quando chega em Nova York, então, a coisa amplia mais ainda. Dizer, uau! Privilégios que Deus nos proporciona. Você já agradeceu por isso? Saí lá de Almenara, vim parar aqui em Boca Raton, um lugar de ricos, de milionários. Nós temos que ter um coração agradecido, irmãos, por coisas simples, pelo pão de cada dia, pelo alimento que está à disposição. É até um pecado, mas nessa terra se joga muita comida fora. Com tanta gente passando necessidade, tem muita gente mal agradecida. Mal agradecida. Me permita mais um parêntese, pastor. Às vezes até no sinaleiro, às vezes a gente está passando, tem pessoas pedintes, né? Os mendigos. E outro dia, um calor, 3 horas da tarde, o sol rachando. Aí eu falei, vou oferecer uma água, né, para esse cidadão, né? Imagina, deve estar precisando de uma água. Aí abri a janela do carro, quando eu fui levar, eu falei, não, água eu não quero. Falei, uau, água eu não quero. Água eu não quero. A ingratidão. Quem sabe poderia ter pego por educação. Quem sabe a hora que eu saísse, podia até ter jogado no chão. Não, água eu não quero. Se fosse dinheiro, quem sabe? Quem sabe se fosse uma cervejinha, né? Quem sabe ele pegaria. Água não. Água eu não quero. Será que eu e você muitas vezes não fazemos a mesma coisa? Dizer, não, isso aí eu não quero não. Como é que está a nossa gratidão hoje, nas vésperas do Thanksgiving Day? O coração continua agradecido? O coração ainda está pulsante, lembrando lá de onde a gente saiu, por onde Deus nos permitiu passar. Quem sabe por vales profundos, quem sabe por desertos que foram difíceis, apertados, areia, quem sabe, sol causticante. Deus nos permitiu passar. Nós agradecemos por isso. Já chegamos no outro lado. Já estamos, bem mais adiantados em alguns determinados aspectos. Como é que está a nossa gratidão? Existe gratidão aí? Que o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Que eu e você possamos ter isso na nossa mente diariamente. A gratidão, ela precisa fluir na nossa vida. 4 aspectos da gratidão, que está registrado no livro de Salmo 91, ou melhor, 92, 1 e 2. O salmista nos fala, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Alguns levitas foram nomeados para dar contínuo louvor e gratidão a Deus. O louvor e a gratidão devem ser uma parte regular da nossa rotina e não devem ser reservados apenas para celebrações. Nós devemos ter isso continuamente e assim estaremos descobrindo que está debaixo de dar o devido valor às bênçãos de Deus, o louvor, a adoração, a gratidão. Então, esse Salmo, ele nos lembra o que Deus fez. Em segundo lugar, ele conta aos outros o que Deus fez. Terceiro, mostra a glória de Deus aos outros. E em quarto, oferece a si mesmo ofertas, tempo e recursos. Que eu e você possamos ter esse coração agradecido. Ter essa gratidão no coração para que o Senhor nos use para fazer tantas coisas que Ele precisa fazer, mas muitas vezes a nossa ingratidão faz com que o Senhor
não nos abra a porta, não nos permita fazer algumas coisas. Nós vamos ver aqui o próximo ponto, que é a ingratidão. O salmista, no Salmo 78, versículos 18 e 19, ele traz ali um assunto bastante interessante que reflete lá atrás. Salmo 78, Salmo de Asaf. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Pensa numa ingratidão. Esse é o povo de Israel. O povo que saiu do Egito com mão forte, com braço forte, Deus os tirou de lá. E nós sabemos através do texto bíblico que não foi de qualquer forma, pastor Amadeu. Se Deus tivesse tirado o povo assim da noite para o dia, no primeiro embate eles voltavam. Foram as pragas que o Senhor colocou, 10 pragas ali para eliminar todos os deuses, as possibilidades, que Israel tinha de repente, pensar em voltar. Deus foi eliminando uma por uma, A praga das moscas, a praga dos gafanhotos, a praga de a água se transformar em sangue. E, por último, a dos primogênitos. Morte em todas as casas, exceto nas que ouviram o recado de Moisés. Aqui tiver sangue na verga da porta, o anjo passa por cima. Nós não temos nenhum registro de que algum dos israelitas esqueceram disso. Por quê? Foi uma ordem de Moisés e Arão através do Senhor nosso Deus. Diga ao povo que é necessário fazer o sacrifício e o sangue, você vai passar na verga da porta, porque o anjo vai passar. E quando o anjo passar, a casa que não tiver o sinal do sangue vai ter morte. Então o Senhor resgata o seu povo depois de 430 anos, com mão forte, com braço forte. E aí o povo chega no deserto com esse tipo de reclamação. Isso é uma ingratidão muito grande. É uma ingratidão que virou numa murmuração, e aqui é um problema muito sério. Como é que está a nossa gratidão? Nós temos que tomar cuidado para não virar ingratidão. E virando ingratidão, não virar uma murmuração, porque murmurador perece no deserto. Murmurador fica rodando até ser consumido, porque assim Deus fez com aquele povo. Daqueles homens que saíram do Egito, apenas 2 conseguiram chegar na terra prometida. Apenas 2. De 2 milhões e tantas mil pessoas que saíram do Egito, apenas 2 acreditaram no que Deus poderia fazer. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Aqueles 2 homens com gratidão no coração deram testemunho de gratidão. Não, a terra é boa. O negócio lá é tremendo. Tem cacho de uva lá que é uma coisa medonha. 2 homens, precisa 2 homens para carregar. A terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigante. Gigante não é problema. Tem gigante, quando tem Deus no controle, pronto, acabou o problema. Mostra para o gigante o tamanho do seu Deus, que resolve o problema. Nós temos isso na vida de Davi. Você vê Davi lá em Samuel, no capítulo 16 ou 15 por ali, quando ele vê o Golias, em nenhum momento você vê ele falando que era um gigante. Ele fala de incircunciso. Ele fala de incircunciso. Você tem afrontado, você é um afrontador do povo de Deus. Em nenhum momento ele dá aquela expectativa para Golias dizer que ele era um gigante. Não, absolutamente. Ele via aquele gigante do seu tamanho. Não, o meu Deus, isso aí não é problema nenhum. Para o meu Deus, isso não tem problema nenhum. Ele é tão grande, mas do tamanho que ele vem para o chão do mesmo tamanho. Ou grande ou pequeno, é igual a história do urso com o leão, não tem problema. Um é tão feroz quanto o outro, mas os 2 vão para o chão. Quando se tem Deus no coração e quando a gratidão fala mais alto, o Senhor opera o grande milagre. Seja agradecido. Aquele povo perece no deserto por conta da ingratidão. Por conta da ingratidão. E eu vi em alguns comentários que eu li, pastor Adriel, o senhor como um teólogo, alguns até falam que o maná era pão dos anjos. Alguns textos falam de pão dos poderosos. E aí aquele povo diz que não.
Deus não tem, como se diz em outras palavras, capacidade de nos suprir no deserto. Uma afronta muito grande, uma ingratidão muito grande. Que jamais passe na nossa mente, no nosso coração, tal pensamento de dizer que Deus não pode fazer. Ele pode sim todas as coisas. Se a tua dificuldade, se o teu problema tem se avolumado de uma forma grande, coloque isso diante de Deus da mesma forma que você tem visto o seu problema. Deus é grande. O teu Deus é grande, o meu Deus é grande e Ele pode todas as coisas. Ele pode sim, senhores. Ele é o Deus do impossível. Eu não sei o que você está passando, qual a dificuldade que você está enfrentando. Qual é o tempo de gratidão que você tem enfrentado? Quem sabe você tem chorado ao invés de agradecer, Senhor. A luta está tão intensa que as palavras de gratidão muitas vezes não fluem. Mas que nesta noite, véspera do dia de ações de graça, você comece a ser agradecido. Senhor, eu te agradeço por essa luta. Essa luta poderia ainda estar muito maior, poderia ter um volume ainda maior, mas o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem me sustentado. Eu dei testemunho aqui na quarta-feira passada de um grande livramento que Deus me deu. Eu vou falar rapidamente para os irmãos que não estavam. Nós estávamos trabalhando na segunda-feira. Fez uma semana, a segunda que passou. E já no início do dia, 10 horas da manhã, nós sofremos um acidente no trabalho. Um acidente que, para quem trabalha na construção, poderia ter uma causa assim, seria uma tragédia. Eu poderia hoje, quem sabe, estar aleijado do meu braço esquerdo. Eu poderia, quem sabe, hoje, ou quem sabe hoje, eu já estar com o Senhor Jesus. Porque a broca que pegou no braço, ou raspou no braço, quebrada, imagina, poderia ter atingido o peito. Sendo do lado esquerdo, poderia ter atingido o coração. Atingindo o coração, eu estaria com o Senhor Jesus. Olha que privilégio que eu perdi de estar com o Senhor Jesus. Mas que seja aqui a minha gratidão ao Senhor nosso Deus. Porque as consequências poderiam ter sido muito maiores. Foram pequenas. Escoriações, ainda está meio doidinho aqui, mas poderia ter tido consequências piores. Falei com o Vinícius, meu filho, que está estudando aí para ser um doutor. Ele falou, pai, você não tem ideia o que passa aí desse lado. O tanto de nervos, o tanto de tendões, veias super importantes que irrigam o coração, que passa tudo aí desse lado. Uma delas que tivesse pego, você estaria com o braço comprometido. Quem sabe mais coisa estaria comprometido. Eu falei, glória a Deus, porque Deus não permitiu nada disso acontecer. Gratidão no coração, eu sou agradecido. Glorifico a Deus porque Ele me livrou mais uma vez, o seu anjo estava lá. Poderia ter tido consequências maiores? Poderia, mas a mão do Senhor foi estendida na minha direção. Ficou a cicatriz para provar que o Senhor pode sim todas as coisas. Ele protege. O anjo dele está ao nosso lado para nos guardar e nos proteger. O próprio apóstolo Paulo nos adverte a não seguirmos o exemplo dos israelitas, segundo escrito em 1 Coríntios 10, 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Vamos reclamar do copo meio cheio? Ou nós vamos agradecer pelo copo meio vazio? Como é que está a tua perspectiva nesta noite? Agradecer pelo copo meio vazio ou agradecer pelo copo que não está tão cheio? Que nós possamos ser agradecidos ao Senhor nosso Deus. Caminhando para o final, o relógio não nos permite ir mais além. Qual seria o valor da genuína gratidão, pastor Ismael? João deixa registrado no capítulo 12, versículo 3, mais uma Maria. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Se encheu a casa com o cheiro daquele perfume. Conforme a NVI, alguns historiadores, aquele vaso de alabastro custava o salário anual de um trabalhador. E aí eu fiz aqui um exemplo de um trabalhador
né, da área da construção, ganhando $500 por semana. Em 52 semanas, o salário desse trabalhador seria $26 mil por ano. Teria você coragem de comprar um perfume de $26 mil? Mais ainda, teria você coragem de quebrar esse vaso com esse perfume e ungir os pés de uma pessoa? É somente os pés de Jesus que dá para fazer isso, pastor Adriel. Somente os pés de Jesus e somente a gratidão no coração de Maria poderia permitir que esse vaso de alabastro com esse unguento de nardo puro pudesse ser quebrado e ungido os pés de Jesus. Por quê? Era a sua única e a sua última oportunidade. Que eu e você não percamos nenhuma oportunidade, pastor Manuel. Nenhuma. A oportunidade que aparecer à tua frente, entra por ela. Não perca a oportunidade. Quem sabe é a última oportunidade. Como foi no caso de Maria, de ter ungido os pés de Jesus. Que Jesus ainda repreende os discípulos. Essa fez esse bem para a minha sepultura. Ela me ungiu porque ela sabe que eu estou indo para a sepultura. Eu estou indo para lá e não ter nenhuma outra pessoa faria. Não existe registro que outra pessoa fez a mesma coisa que Maria por aqueles dias. Maria deixou registrado o seu ato aqui de gratidão genuína ao Senhor nosso Deus, quem sabe pelo sacrifício de Jesus, né? Que estaria fazendo na cruz do Calvário, pela salvação dela, que já era uma realidade, pela cura do seu irmão, pela ressurreição do seu irmão, melhor dizendo. Pensa, Maria tinha muita gratidão ao Senhor. Jesus ressuscitou o seu irmão Lázaro. Maria poderia, quem sabe, usar esse perfume para vender, para, né, como o Judas até sugeriu, poderia se vender esse perfume, distribuir o dinheiro aos pobres, né, para que esse desperdício? Jesus repreende. Os pobres vocês sempre terão, né, com vocês, mas a mim, nem sempre. Então ficou aqui registrado esse grande exemplo de Maria, um exemplo de gratidão para os nossos dias, e nós devemos ter isso na nossa mente e no nosso coração. Agora, realmente finalizando. Paulo deixa escrito no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Guarde no seu coração esta palavra, uma palavra simples, mas que cada dia, quando amanhecer o dia, quando você descer da cama, né, que você possa já lembrar por que é que você acordou. Deus te permitiu acordar mais uma vez. Mais uma oportunidade você tem diante de você. Quem sabe de fazer diferente do que você fez na noite passada, no dia passado. Você tem um dia todo pela frente, com novos horizontes abertos, uma nova oportunidade de, quem sabe, fazer diferente, quem sabe falar do amor de Deus para alguém que você não falou na noite passada, no dia passado. O Senhor te proporcionou outra oportunidade. Seja agradecido, que o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Muito obrigado, pastor.